E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Dr. Photoshop. Hoje nós vamos efetivamente iniciar o nosso curso, vamos ter as nossas primeiras impressões aí do Photoshop, conhecer um pouquinho o ambiente de trabalho. Lembrando que não vou me alongar muito a cada vídeo aula para que não fique algo muito cansativo e que você possa absorver aos poucos o pouco do conhecimento que tenho aí, que eu quero compartilhar com vocês. Até porque ninguém sabe tudo, né? A gente está em constante aprendizado. Então eu também estou sempre aprendendo coisas novas no Photoshop, mas eu já trabalho com esse programa há um bom tempo e aquilo que eu consegui absorver eu quero com certeza repassar para vocês de uma maneira bem legal, bem didática aí, para quem já me conhece sabe como que é a minha forma de ensinar, certo? Bom, se você está chegando agora nesse vídeo, não esqueça aí que em aula anterior a esta, eu passei como você deve adquirir o Photoshop, tá? De maneira legalizada pelo site da Adobe, da Creative Cloud, onde você pode adquirir por um valor de acordo com os planos e sua necessidade, ok? Então, tendo já o seu Photoshop instalado em sua máquina, eu vou abrir aqui, eu já tenho ele na verdade aberto, e vamos lá pessoal. Quando nós abrimos o Photoshop, pelo menos nesta versão que eu estou trabalhando, lembrando que a versão que eu estou é a versão CC, se você quiser saber mais detalhes sobre qual a versão que você trabalha ao abrir o Photoshop, basta você clicar aqui em cima no menu Ajuda, certo? E aqui você vai vir sobre o Photoshop. Ao clicar aqui, veja que aqui logo no início eu tenho versão 21.0. Então esta é a versão que eu estou trabalhando. Você pode trabalhar com a versão 20 ou 19 da versão CC, tudo bem? Bom, então basicamente aqui nós temos o que todos os programas têm, que é a barra de menus aqui em cima. Lembrando que em versões anteriores do Photoshop, né, bem anteriores, nós não tínhamos, por exemplo, aqui o efeito 3D, certo? Mas enfim, vou me ater nesta versão. Se eu ficar perdendo muito tempo em fazer sempre comparações com versões mais antigas, nós vamos perder muito tempo. Então vou me ater somente nesta versão. Bom, aqui do lado esquerdo nós temos aqui algumas coisas iniciais, né, que a gente pode clicar aqui se você tiver fotos do Lightroom, que é um outro programa para quem trabalha com fotografia, que eu também não vou me ater a isto, tá? Como eu disse, o nosso curso é bem focado no Photoshop. Tudo que eu desenvolver aqui será somente no Photoshop, tá? Não oriundo, aí não vindo de outros programas. Você pode trabalhar com documentos da nuvem, aqui você pode visualizar os seus arquivos excluídos. Aqui você pode criar um novo documento, obviamente, e aqui você pode abrir um documento já anteriormente salvo pelo Photoshop ou simplesmente abrir de repente uma imagem. Aqui embaixo eu tenho arrastar e soltar uma imagem, então é claro que eu posso, né, puxar uma imagem para cá já para abrir diretamente no Photoshop, ou posso clicar aqui neste link, né, ao clicar ele vai me carregar uma janela do meu computador para eu iniciar através de uma imagem. E aqui nós temos as novidades do Photoshop, certo? Se eu clicar aqui, eu também posso ir clicando aqui nesse ir para todas as atualizações, a mesma coisa que aqui, certo? Ó, então eu vou clicar aqui em novidades, ele vai me abrir aí o navegador, já vai me carregar aqui na página, né, da Adobe, onde você terá as novidades do Photoshop. Então Photoshop para iPad, para desktop. Veja que aqui ó, a versão de fevereiro de 2020 é a versão 21.1, né? Lembrando que aqui abaixo eu tenho versões anteriores do Photoshop, inclusive aqui eu estou trabalhando era a versão 21.0 aqui, certo? Então, ó, né, se você quiser clicar aqui, ele vai carregar uma nova janela para passar informações, a documentação toda desta versão, né, quais são as novidades, enfim. Isso aqui com muita calma você pode dar uma visualizada, conhecer um pouquinho mais sobre as novidades. Então é importante você estar sempre atualizado de acordo com as novidades aí da Adobe no Photoshop. Tudo bem? Vou fechar aqui. Aqui ainda nós temos, que mais? Bom, aqui ocultar sugestões. Claro que eu posso clicar aqui, ficar somente com esta tela aqui, ou posso visualizar sempre. Cada trabalho que a gente abrir recentes ficarão dispostos aqui na parte inferior. Veja que eu não tenho nenhum. Não tenho nenhum porque eu já fiz a limpeza dos arquivos recentes que estavam aqui. Por isso que eu limpei para mostrar o Photoshop
como ele é aberto pela primeira vez, certo? Então vamos lá. Bom, supondo que eu vou criar então um novo documento, então é claro que eu vou clicar aqui em criar. Isso eu achei bem legal, tá? Isso aqui já é bastante diferente de versões anteriores do Photoshop, versão CS6, CS5. Eu achei que agora ficou de uma maneira muito mais intuitiva, uma coisa muito mais prática para você trabalhar. Então aqui nós temos alguns menuzinhos aqui na parte superior. Aqui foram os trabalhos recentes, os tamanhos personalizados que eu trabalhei, e eles ficam aqui armazenados. Caso contrário, aqui estaria vazio. Aqui eu tenho salvos, que eu tenho condição, claro, de criar um tamanho específico, colocar em salvar, e daí então ele aparecerá aqui dentro. Então toda vez que você precisar usar um documento num determinado tamanho, pré-definido, personalizado, customizado por você, ele poderá aparecer aqui dentro em salvo. E aqui eu tenho algumas pré-definições para quem trabalha com foto, né, tamanhos de foto aí. Então temos aqui, ó, 7 por 5, 13 por 9 centímetros. Temos diversas unidades de medida. Isso vai depender da sua maneira de trabalhar, do seu trabalho. Paisagem, retrato, né, sempre com as medidas aqui, ó. Então basta você clicar e do lado direito você terá desculpe, todos os parâmetros aí. E claro, podendo ser editados aqui. Temos aqui tamanhos pré-definidos para impressão. Veja aqui que temos o papel A4, né, que é o tamanho de folha sulfite, arte e ilustração, para quem vai desenvolver algo para a web, né, que geralmente a gente trabalha em pixels. Dispositivos móveis, ó, tamanho já pré-definidos para aparelhos mobiles, filme e vídeo. Então temos aqui uma vasta gama de tipos de arquivos. É claro que você pode vir aqui a qualquer momento, escolher qualquer um desses e vir aqui fazer a sua própria medida. Então, aqui do lado direito, por exemplo, nós temos aqui o nome do documento. Então, né, vou colocar aqui somente teste. Você pode colocar o nome que você achar melhor, de acordo com o seu trabalho. A largura, como eu disse aqui antes, é sempre viável que você já verifique qual a unidade de medida, para qual finalidade você vai trabalhar com aquele arquivo. Então veja aqui no Photoshop, o mais natural é que a gente trabalhe com pixels, mas caso você não queira, você pode trabalhar com polegadas, centímetros, milímetros, pontos e paicas. Sinceramente, desses aqui o que eu mais uso é pixels, centímetros e milímetros, assim como no CorelDRAW também a gente usa muito essas três unidades de medida. Então, por enquanto, de repente você quer saber a equivalência de 1440 por 900 em outra medida, basta você digitar os números, vir aqui e trocar. Coloco em centímetros, eu tenho aqui a equivalência, certo? Vou voltar para pixels. Aqui abaixo você tem a orientação, se vai ser retrato ou paisagem. Lembrando que isso aqui pode ser modificado depois do documento aberto, então é claro que ele só vai inverter aqui as medidas. Então vou manter aqui em retrato. A resolução é algo um pouquinho mais técnico, tá? Mas a resolução geralmente a gente trabalha aqui como pixel por polegada, mas você também tem pixel por centímetro. O padrão de um sistema de cores RGB que já está aqui, geralmente é 72 pixels. Você pode trabalhar com resoluções, claro, muito maiores, dependendo do tamanho, aonde vai ser disposto, se vai ser impresso, se vai ser só visualizado em monitores. Mas a verdade é que em cores RGB, geralmente nós trabalhamos com estas cores RGB, que é o sistema Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, que são as cores aí que são muito mais vivas que as cores de impressão. E é claro que se você não determinar estas cores logo de início e depois você usar isso de maneira invertida, por exemplo, eu criar um documento RGB e depois colocar uma impressão, é claro que eu não terei fidelidade de cor, porque o meu sistema de cores está errado. Então isso é algo que você tem que colocar antes de começar qualquer trabalho, e isso em qualquer programa editor, assim como no Illustrator, como no CorelDRAW, entre tantos outros. Caso você queira fazer um trabalho de repente para uma impressão, aí nós costumamos trabalhar no sistema CMYK, que é o ciano, magenta, amarelo, que é o yellow, e o K, que é o preto. Muitos perguntam por que aqui no final, nesse aqui o RGBB é blue, e a inicial de azul em inglês, por que aqui a inicial do preto, que seria black, não é B? Justamente para não se confundir com RGB. Senão muita gente vai falar que aqui o final poderia ser azul de blue. Então por isso que foi colocado o K. Somente por curiosidade. Então se eu clico aqui em cores de CMYK, é porque eu estou pretendendo trabalhar com um arquivo para impressão.
E é obviamente aqui a resolução eu também deverei fazer alguma alteração. O mínimo recomendável para a impressão é de 300 dpi dot per inch, que é pixel por polegada, ok? Mas no Photoshop, geralmente eu costumo fazer artes mais para serem visualizadas no monitor, então eu sempre trabalho como 72 ou mais, tá? Você pode aqui normalmente colocar como 300 dpi, pode colocar como 600 e até mais de 1200. Isso vai depender para cada finalidade. Aqui abaixo eu tenho o conteúdo do plano de fundo. Geralmente o padrão é branco, você pode clicar aqui, por exemplo, e trocar esta cor somente arrastando aqui. Primeiro aqui eu escolho a tonalidade arrastando e depois eu dou um clique ou arrasto aqui para capturar. Veja que ele mostra aqui em cima qual cor será. Aí eu dando um OK, nós temos aqui que o arquivo já será aberto neste tom, certo? Mas eu posso aqui voltar para branco, tem algumas cores pré-definidas, ó, branco, preto, etc. Lembrando que tudo aqui pode ser reconfigurado após o documento aberto. Temos aqui algumas opções avançadas, que isso aqui não é o momento agora de se falar. Então, feito isto, vamos supor que é apenas um teste, eu clico em criar. Bom, ao criar, nós teremos então este visual da nossa área de trabalho. Basicamente, nós temos aqui em cima então os menus, como eu já falei, um pouquinho abaixo nesta linha, digamos que nós temos todas as propriedades da ferramenta que está selecionada. Isso também se aplica a outros programas. A partir do momento que você clica em uma ferramenta, automaticamente em algum lugar do seu ambiente de trabalho será mostrada as propriedades daquela ferramenta, como é o caso aqui. Veja que esta ferramenta, a ferramenta mover, ela já está selecionada. Então o que eu vejo aqui em cima é exatamente as propriedades desta ferramenta ao utilizar. Certo? Então aqui nós temos a paleta de ferramentas do lado esquerdo, que normalmente quando você abre o Photoshop pela primeira vez, veja que aqui em cima eu tenho uma setinha para deixar em uma fileira somente. Eu particularmente gosto de deixar isso aqui assim, ok? Mas vai muito de gosto, é de cada um. É claro que aqui eu não vou falar agora de cada ferramenta, porque isso aqui nós vamos utilizar no decorrer do curso, nós vamos fazer uso destas ferramentas, ver qual que é o funcionamento dela e etc. Veja que a maioria das ferramentas aqui, ou quase todas, tem este triângulozinho aqui no canto, certo? Quando tem esse triângulo, assim como em outros programas, significa que lá dentro possuímos mais ferramentas. Vamos supor, se eu clicar e segurar aqui, eu tenho estas duas ferramentas, que é a mover e a ferramenta prancheta, que é uma ferramenta nova também do Photoshop, relativamente nova. E aí basta eu clicar para mudar a aparência aqui do meu cursor e começar o meu trabalho. Mas caso você não queira clicar e segurar aqui, uma coisa que eu pego muito, não só no Photoshop, mas em qualquer outro programa que eu dou aula, é nós aos poucos decorarmos as teclas de atalho. É muito importante. Então, caso você queira fazer alternâncias em ferramentas que estão dispostas aqui, claro que primeiramente eu preciso saber qual é a letra daquela ferramenta. Para isso eu deixo o mouse parado em cima da ferramenta. Então eu deixando o mouse parado ou clicando, né, na verdade clicando sobre ela, eu tenho que a letra V. Então como que eu faço pelo teclado para alternar para esta outra que também é letra V? Então vamos lá, eu clico fora, eu apenas seguro a tecla Shift e pressiono a letra V. Pronto. Veja que ela já mudou para a prancheta. Se eu colocar novamente Shift V, ela volta para a primeira. Então a Shift V, ela alterna e lá em cima perceba que ela está automaticamente também mudando as propriedades de cada ferramenta. Se eu quiser, por exemplo, que eu já sei de cabeça, é claro, pegar uma ferramenta para pintura, de preenchimento, vamos dizer, eu vou pressionar a letra G e a letra G me pegou a ferramenta degradê, que está aqui. Mas se eu quiser apertar a lata de tinta, pegar a lata de tinta, eu aperto o Shift G e será alternado agora para a lata de tinta. E assim sucessivamente para todas as ferramentas que estão aqui com este triângulozinho aqui no canto, ok? Então isso com o tempo você vai decorando as ferramentas e aí claro que para alternar você vai usar o Shift e a letra da ferramenta. Aqui nós temos as cores que nós vamos ver aí
logo mais, isso aqui em uma outra videoaula, que são as cores de primeiro plano e segundo plano. Existem teclas de atalho para a gente trabalhar ali com a inversão, com o reset daquelas cores, uma vez que você troca aquelas cores padrões que são branca e preta e etc. Aqui nós temos a nossa área imprimível ou o nosso palco, então todo desenho, toda arte deverá ser feita aqui dentro, é claro. Eu tenho preferências do Photoshop, onde eu posso mudar algumas teclas, né, algumas coisas para facilitar o uso do meu dia a dia dentro dele e muito mais. Agora, do lado direito, nós temos uma coisa que é muito interessante, que são as paletas de ferramenta. Então, nesta disposição que nós temos aqui, veja que eu já tenho algumas paletas aqui em cima, a paleta de cor, temos a amostra, que é muito legal, aqui já tem muita coisa pronta que eu posso usar, ó, ao clicar aqui eu já tenho algumas cores RGB, eu tenho aqui a paleta degradê, né, que eu posso estar utilizando algumas coisas prontas aqui, ó, assim eu não perco tempo. Se eu não gostar de uma dessas, né, de repente eu gostei dessa daqui, eu clico nela, depois que eu apliquei aqui, que eu ainda vou ensinar, e depois eu posso ainda editar esta cor. Então você pode escolher uma destas e a partir dela você pode fazer também edições. Então já tem cores prontas aqui, olha que bacana, ó. Então isso aqui já vai adiantar muito o nosso trabalho. Temos aqui também os padrões, né, aqui são texturas, ó, de padrões, né, efeito de grama. Então isso aqui também já é uma mão na roda. Você também, claro, pode baixar da internet, existem sites aí específicos que você pode pegar aí padrões para instalar no Photoshop, ações, presets, muitas coisas legais mesmo. Aqui embaixo nós temos outras paletas, mas uma paleta em específico, essa sempre tem que estar na sua tela, que é camadas, certo? Uma das coisas mais importantes do Photoshop, o conceito mais importante a se entender no Photoshop são as camadas. Uma vez que você aprende a trabalhar com isso, você vai ter uma grande organização nos seus trabalhos. Você vai separar camada de cor, de textura, de tratamento de pele, seja lá do que for, você vai separando por camadas, e um grupo de camadas você pode separar por pastas e ficar tudo de maneira organizada. Então isso aqui também no decorrer nós vamos trabalhar bastante. Claro que esta não é a única disposição das paletas. Se nós clicarmos aqui em janela, nós temos várias coisas aqui que nós podemos clicar e ativar. Veja que camadas, ó, que a tecla F7 do teclado já está ativada. Agora, de repente eu quero deixar disposto, vamos supor aqui, histórico. Se eu der um clique, ele apareceu aqui do lado. Eu posso aqui, nesta setinha, esconder, certo? Ou posso clicar aqui para voltar. E ainda posso clicar aqui neste hamburguinho para fechar ele, ou grupo de guias, certo? Eu vou clicar aqui, ó. Ele fechou o grupo de guias e ele saiu aqui nessa minha barrinha lateral. Tudo aqui no Photoshop pode ser realocado. Outra coisa, se você não gostou dessa disposição e quer ver uma outra disposição de paletas já pré-definidas pelo Photoshop, nós podemos clicar aqui nesta setinha e nós estamos trabalhando com essenciais. Se você quiser ver outras visualizações, por exemplo, vou clicar em 3D, ou seja, o cara que vai trabalhar com 3D, ele já vai ter esta disposição. Se você vier aqui ainda, clicar em outro, ó, gráfico e web, perceba que ele vai alterando. Então isso aqui é algo bastante pessoal, tá? Ele está carregando aqui para mim, ó. Daqui a pouquinho ele deve finalizar. Mas eu vou procurar sempre trabalhar com o primeiro que já estava, que é o Essenciais. E se nós precisarmos aí de alguma outra paleta, nós vamos encaixando, porque muitas delas podem ser encaixadas, realocadas na sua tela, no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, aqui vou voltar ali na setinha. Eu poderia também a nova área de trabalho. Então, o que significa isso? Eu posso montar aqui, dispor as ferramentas como eu quero, colocar um monte de paleta. Eu posso salvar essa área de trabalho, né? E depois ela vai aparecer aqui também. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui em essenciais. E aí nós vamos trabalhando de acordo com o decorrer do nosso curso. Bom, outras teclas de atalho, outras apresentações eu vou fazer numa próxima videoaula. Como eu disse, eu não quero fazer aulas muito grandes aqui. Nós vamos, né, dividir para que não fique tão cansativo. Mas é importante que você assista cada videoaula com calma e vá aprendendo junto aí com tudo que eu for passando, para que você tenha uma boa
um bom aprendizado, uma boa absorção de tudo aquilo que eu falar durante as aulas. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido uma boa impressão desta primeira videoaula aqui praticamente do canal, da primeira abertura do programa Photoshop. E não esqueçam aí sempre de colocar suas sugestões, seus elogios, críticas nos comentários, ok? Então, curtam este vídeo, compartilhem, não esqueçam de favoritar, de se inscrever no canal e qualquer dúvida, como eu disse, postem nos comentários. Então fica aí meu forte abraço, até a nossa próxima videoaula e até a próxima. Valeu!